Oi gente, Darlene aqui. E hoje eu vim continuar essa série de vídeos sobre o au pair. Como vocês sabem, pra quem assistiu os outros vídeos, eu tinha acabado de fugir da casa da minha primeira host family, né, os tóxicos. E aí eu entrei de rematch, a minha coordenadora me ajudou a encontrar uma família perfeita. E é muito interessante essa história de como eu conheci eles, né? Porque nesse momento eu tava saindo da casa da minha coordenadora pra ir encontrar uma família que eu tinha encontrado no Facebook, pra gente meio que se conhecer pessoalmente. A gente tava quase dando match, eu e essa família, certo? Eles eram de Washington, D.C., eu sempre quis morar em Washington, D.C., é meu sonho. Então nossa, vai dar tudo certo, já tá tudo certo. Já tava praticamente tudo certo, eu só ia mesmo conhecer eles mesmo. E aí eu, tipo assim, eu tava saindo, tava dizendo tchau, volto depois. E a minha coordenadora veio com o celular na mão, da Hannah, tá aqui uma entrevista agora. Aí eu, tá bom, oi. Aí eu comecei a falar com essa mãe, né? E ela me contou um pouco da família e tal, mas eu não tive muita esperança, porque era uma coisa muito aleatória, assim, eu já tava quase dando match com essa família de DC. E aí fui pra essa entrevista, não deu certo. É engraçado, né, quando uma coisa é pra acontecer, porque já tava tudo certo pra ir pra essa família de DC. Nos últimos segundos ali, decidi que não era. A minha coordenadora também falou, Darlene, não é eles. Não é eles. Aí eu ficava assim, será? Eu realmente, sabe? Tipo, é verdade. Aí eu decidi esperar mais um pouco. E aí eu fui conversando mais com essa família, que a minha coordenadora tinha me dado o número. E a mãe veio me ver, né? A gente foi sair pra almoçar juntos, a gente almoçou juntas. E aí, o que aconteceu? E foi uma coisa muito aleatória mesmo. Ela veio me ver num dia, a gente teve almoço juntos. E aí ela falou, é porque a gente não tem certeza, a gente meio que tá só olhando, não tem certeza se a gente vai pegar um au pair, a gente não sabe como que é, do que precisa ter. Então eles eram muito novos, assim, né, no programa e tudo. Eles não tinham certeza, não sabiam como era que acontecia. Eu falava assim, tá bom, eu preciso dar o meu match até, acho que, sei lá, próxima semana, ou até, sei lá, daqui a uns 5 dias, não lembro direito, né? Então, se vocês acharem que é um bom match, por favor, me falem, né? Eu tô muito interessada e tal. Nesse mesmo dia do almoço, ela me ligou à noite e falou, Darlene, você acha que você pode vir hoje? Porque eu tenho uma babá, né, pra ficar com a minha bebê, e ela é enfermeira. E ela disse que ficou doente, que não vai poder vir esses dias e tal. E se você pudesse vir, hoje já seria perfeito. Aí eu peguei, falei pra minha coordenadora, ela falou, pode ir e tal. Aí eu peguei minhas coisas e ela veio me buscar. E ela mora muito longe, quase na Pensilvânia. Então foi tipo 1 hora e pouco, quase 2 horas de viagem. E foi muito interessante, porque eu não tava esperando, né? A gente foi almoçar de tarde, e quando foi à noite eu já tava me mudando pra casa dessa mulher. E aí foi uma coisa assim, mas, cara, quando você sabe. É tipo assim, é um match instantâneo. Quando eu conheci ela, eu já senti a vibe. Tem uma vibe, eu não sei explicar, mas assim, foi incrível. Ela é uma pessoa incrível. Igual, como eu falei anteriormente, a gente ainda se fala, a gente ainda tem esse contato, né? Ela sempre tá mandando mensagem, fala das crianças, eu sinto sua falta, vamos marcar de almoçar, só nós duas, né? Então a gente tem um contato, assim, uma amizade mesmo, né? O que foi, assim, incrível, o que é incrível. E aí, o que aconteceu? Aí eu me mudei pra casa dela, né? E aí, nossa, o schedule super tranquilo. E eu que já tava acostumada a ter, assim, uma loucura, né? Porque eu trabalhava com dois toddlers antes. E a mãe era muito, né? Igual eu já falei nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Porque era uma loucura, assim. E a mãe ficava me perturbando, né? Na família anterior. De que tinha câmera em toda parte da casa. Ela ficava falando comigo nas câmeras. E nessa nem câmera tinha. A mãe super tranquila, super laid back, super tranquila. A bebê super tranquila. O menino mais velho super tranquilo. Ele passava o dia na escola. Então eu só ficava mesmo com a bebê. E o menino mais novo, dificilmente ele ficava lá. Porque, de novo, ele tem a mãe dele, que é uma outra situação. Então, tipo, ele vinha mais no final de semana, quando eu não tava trabalhando, né? Enfim. Mas, nossa, foi assim, finalmente eu tive paz. E era uma coisa que eu pedia muito, eu queria muito ter
paz. Nossa, para essa segunda família, eu quero ter paz. A única coisa que eu quero, não me importa, mas eu quero sentir esse sentimento de paz, assim. E eu tive, nossa, só de poder relaxar, de poder respirar bem fundo, assim, e não ter que me preocupar com nada. Já ganhei na Mega Sena, juro. Então, por isso que sempre dizem que é importante, né? Se você quer ser au pair, se você, né, tá se preparando aí pra ser au pair, é muito importante você saber, assim, a família pra onde você tá indo, né? Qual que é a vibe deles, né? Quantas horas você vai trabalhar. Por favor, faça essa lista de coisas que você quer, de coisas que você não quer. E realmente vai à risca, tá bom? É bem importante. Não... O que é que estava acontecendo? Por que que eu pedi o rematch dessa família? Né? Nossa, mas eles eram tão perfeitos. Por que que você pediu o rematch? Então, o que é que aconteceu? Essa família tem uns problemas assim de dicção, né? Mas enfim, essa família, embora sejam muito maravilhosos, de novo, eles tinham alguns problemas assim com a justiça em relação às crianças, né? Então, tinha essa questão aí eram 3 crianças. 2 dessas crianças, que eram os meninos, eles eram de outras relações. Então, tinha muito essa questão da guarda, né? Os pais brigavam na guarda. E tipo assim, Darlan, o que você vai ver com você? Nada, né? Só que o que acontecia? O pai do menino e a mãe do outro menino, eles eram meio perturbados, assim, os outros, né? Das outras situações. Ai, tá muito difícil de entender, mas você vai entender. Te prometo. O que acontecia? A polícia tava sempre lá na casa. E eu era a que passava a maior parte do tempo na casa, né? Então a polícia sempre tava indo lá bater na porta. Eu tinha todo um script de que eu tinha que saber. Aí, se a polícia vem aqui perguntar por tal coisa, você fala isso. Ai, se pessoa de tal carro vir aqui, aí tinha lá a foto do carro, tinha a foto da pessoa, vier aqui, você imediatamente vai pro porão com as crianças, liga pra emergência. Então, tinha umas situações assim que me botavam em uma situação um pouco desconfortável. Por mais que eu gostasse muito da família, estar naquela situação tava me deixando meio perturbada, assim. Eu ficava o tempo todo olhando pras janelas, ficava assim, sabe? Porque eu tinha medo. Porque eu não conhecia as outras partes, né? Eu sabia que os pais, né, que eu tava trabalhando eram incríveis, maravilhosos, mas os outros tipo assim, o ex-marido dela eu não conhecia, a ex-esposa do meu chefe, né, eu não conhecia. Então eu não sabia do que eles eram capazes, né. E eu fiquei quase 1 ano lá, eu fiquei uns 10 meses, 11 meses, né, e porque eu realmente amei eles, gostava muito, 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 muito deles. Mas de acordo com essas situações eu comecei a ficar muito apreensiva, ficava muito assim. E eu já tava procurando por paz, né, e aí começou a vir muito forte essas situações, eu comecei a me sentir muito desconfortável. O segundo motivo pelo qual eu decidi pedir o rematch é porque a minha chefe, ela já não estava trabalhando mais, né? Ela saiu, ela era enfermeira durante muitos anos, mas aí ela decidiu que não ia mais querer trabalhar por um momento, porque a saúde mental dela estava muito ruim por causa dessas situações. Então, ela meio que não precisava mais de um au pair, né? Então, os meus horários já estavam meio assim, super loucos, sabe? Tipo, eu nunca tinha, assim, um horário certo mais. Era meio que tipo, ai, Darlene, a hora que você acordar, você me fala. E aí, a gente vai se organizando no dia. E aí, ficava aquela coisa meio bizarra, sabe? Eu não tinha hora pra começar, não tinha hora pra terminar. Então, tava aquela coisa meio assim, bagunçada. Não conseguia organizar meu dia, minha semana, tava meio assim, né? Mas eu trabalhava pouquíssimo. Quando ela saiu do trabalho dela, eu trabalhava muito pouco. Mas mesmo assim, tipo, só de não saber o que eu tô fazendo, eu já não consigo. Deve ser do meu signo, não sei. Mas eu não consigo me preparar, eu fico meio assim, sabe? E o terceiro motivo, que eu deveria ter botado como primeiro, porque é o mais importante, eu acho, é porque era muito longe de tudo. Onde eu tava morando, que era quase na Pensilvânia, era muito longe de tudo. Era muito no interior mesmo. E eu não tinha carro, tá? Por que eu não tinha carro? Meio que tinha, só que eu não dirigia. E a família era muito ocupada, não tinha um tempo de me ensinar.
tinha que realmente ser uma coisa eu e ela, ou eu e o meu chefe, eles não tinham esse tempo, né? Então, eu não consegui ir pra lugar nenhum andando, porque era muito longe mesmo. Se eu quisesse, sei lá, ir comprar alguma coisa, 1 hora de carro, entendeu? Então, isso foi uma das coisas que me deixou muito, assim, triste também. Porque eu não conseguia ir pra lugar nenhum, né? A minha sorte é que eu já tava namorando, né, com o meu atual marido de agora. Então, todo final de semana ele ia me pegar. Sexta-feira ele ia me pegar, só ia me deixar na segunda de manhã. Meu chefe me dava muitos dias de folga. Ela, Darlene, você já tá aí mesmo? Fica logo aí o resto da semana. A gente tinha um relacionamento, assim, incrível, gente. Não tenho nada pra falar dos meus chefes. Era realmente só essa questão do carro, que, né, não do carro, mas porque eu morava em um lugar muito longe de tudo. Eu não tava conseguindo viver, assim, sabe? E aí eu conversei com ela, na época ela também já tinha acabado de sair do trabalho, então eu pensei, isso vai ser perfeito, que ela vai ter mais tempo de ficar com as crianças, que é uma coisa que ela queria muito também, que ela estava fazendo. E aí eu entrei em um rematch amigável, né? E aí, nossa, eu tive muitas entrevistas. Eu passei por muitas entrevistas pra chegar na minha terceira família, que foi também uma família incrível, impecável. Essa, eu acho que foi a minha melhor família. Então foi isso. Essa foi um pequeno resumo da minha segunda família no au pair, né? Realmente, graças a Deus, coube tudo em um vídeo, porque realmente não era nada, assim, louco, como a primeira família foi. Mas é isso, aí no próximo vídeo eu vou falar sobre a minha terceira família, que na minha opinião foi a minha favorita. Ai, foi uma família, assim... Eu acho que finalmente, na minha terceira família, eu acho que finalmente foi onde eu senti... Eu tô vivendo o que o intercâmbio de au pair deveria ser, sabe? Por favor, não esquece de dar like, curtir, comentar, subscrever, tudo que você puder, dar engajamento. Porque eu tô começando agora no YouTube, começando agora a criar conteúdo e eu quero, né, ter esse apoio de vocês. Por favor, vamos nos ajudar. E é sobre isso, gente. Então tá bom. Gratidão por assistirem até aqui e volto com vocês próxima semana.